vamos, daqui a cerca de 11 meses, saber se vamos ser ou não ser património da humanidade. E isso leva-nos a ter aqui uma responsabilidade acrescida. Não apenas a Casa do Canto, que está a trabalhar as coisas, no fundo, ao nível de burocraticamente responder e tentar reunir a informação que nos pedem, mas da parte do canto e dos grupos corais, e neste caso em particular dos camponeses de Pias, o que souberem, quanto mais souberem sobre a candidatura e sobre os processos que se enrolam, mais poderão participar e mais poderão, e isto é que importa, reclamar o que ao canto é devido. Por isso, quer estas conversas que aqui vamos tendo, quer o diálogo que podemos iniciar todas as vezes que estivermos juntos, importa para que possamos em comum criar um olhar e uma estratégia para que o canto seja cada vez mais forte, cada vez mais sustentado e possa ser transmitido. E isto não é apenas para os camponeses de Pias, é para todos aqueles que, formal ou informalmente, fazem do canto uma paixão. Nesta conversa nós iremos ter o José Mir a apresentar esta celebração da terra e depois o Francisco Tourão irá, no fundo, fazer aqui uma espécie de moderação neste diálogo, nesta conversa. E espero que este espaço possa ser-vos útil e que possam usá-lo sempre que entendam. Aliás, aquilo que é o desafio é que este espaço seja vosso. Não apenas nestes dias, mas sempre que o entenderem. Portanto, o desafio está lançado e espero que a gente na próxima hora e meia, 2 horas, possamos aqui conviver e quebrar um pouco este frio que esta mesa aqui dá e que, no fundo, se calhar, se tivéssemos retirado, teria sido muito mais difícil. Pois era. Mas a culpa também é deficiente que nos pediu, na altura, um computador e pedimos que o ter aqui. Por isso é que esta mesa aqui existe. Portanto, vamos ouvir. Não se justifica apresentações, não é? Já está mais identificado, registado, catalogado. Mas é um enorme prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma. A ideia que eu tenho é que o canto alentejano é uma das expressões da alma alentejana. Não é a única, há outras. Mas esta é uma delas que é muito importante e muito significativa. E que tem a particularidade de ser desenvolvida coletivamente. Mais que uma cabeça pode pensar bem, mas mais que uma cabeça pensam sempre melhor. Uma voz pode cantar bem, mas coletivamente a sonoridade do grupo é que cria efetivamente as harmonias e as grandes emoções que até faz arrepiar conforme os poetas sabiam. Quanto à história do canto, estamos numa altura em que o canto alentejano é apresentado como candidatura a património material da humanidade, ao seu reconhecimento pela Unesco. Eu quero que entendam que esta minha apresentação corresponde também a uma forma clara de apoio a essa candidatura. Independentemente do processo, o objetivo é digno e merece todo o apoio. Todavia, queria salientar aqui alguns aspectos que me parecem muito importantes. Foi falado aqui também pelo Dr. Paulo Lima, que é o seguinte: eu penso que os grupos cada vez têm mais responsabilidade em saber o que é que cantam e qual é a origem do seu cantar. Não basta só cantar nesta fase, em pleno século XXI, e já passou uma década, já vamos na segunda década. Há pouco tempo dizia, para chegar ao ano 2000 é difícil. Bem, agora já estamos em 2014. Já passámos isso tudo. É exigido aos grupos cada vez ter mais consciência da importância e do valor da sua atividade de canto. O que se verifica é que durante o século XX o Alentejo foi assolado por uma série de feridas históricas que estão ainda mal resolvidas. Particularmente porque implicou grandes confrontos
em torno de uma questão que era a questão da terra. E a terra, para os alentejanos, tem tido sempre um sentido sagrado e simbólico. Simbólico de poder, sagrado de terra, sagrada do pão, como diz o próprio canto. Todavia, durante o século XX, foram poucas as pessoas que estudaram as questões do canto alentejano, porque o pensamento também das universidades considerava o canto alentejano e o canto dos trabalhadores e das pessoas mais pobres como um canto marginal, sem importância, não tinha a dimensão erudita da ópera, por exemplo, e das grandes composições clássicas. Todavia, é um facto que, a certa altura, quer da parte da Igreja Católica, quer da parte do modernista António Ferro, houve uma procura de disciplinar o canto alentejano através dos seus grupos. E esse aspecto tem uma componente importante na atual situação dos grupos corais, dos 150 e tal que existem, e da sua dinâmica cultural e da sua dinâmica social. O grupo português tem um particular ênfase nesse aspecto, porque teve um processo de criação, teve um processo de crescimento, teve uma fatura, teve uma ruptura, não é? Baseado precisamente em várias perspectivas, e depois houve um processo de reunificação. Isso é a prova evidente do que eu disse há pouco. Há uma grande simbiose entre o canto e a terra. Há uma simbiose. O canto é o eco um pouco da alma da própria terra. Todavia, foi preciso chegar ao final do século XX para que as culturas marginalizadas, as culturas que eram consideradas sempre de segunda importância, passassem a ter um reconhecimento devido. A cultura popular assumir um papel de reconhecimento pelos grandes ecrãs. Às vezes até tem um sentido comercial. Mas, independentemente desse aspecto, não há dúvida nenhuma que hoje nós verificamos que a valorização da cultura popular é maior e há um maior reconhecimento até para as atividades mais simples. Então, é dentro desta linha de integração, de reconhecimento das culturas marginalizadas, que onde eu incluo o canto alentejano, que eu vos queria falar. Na verdade, historicamente, sempre que houve um desenvolvimento dos cantos religiosos, e estamos no século I, o canto gregoriano é assumido como o canto oficial da Igreja e vai ter um peso muito importante durante toda a história. Pronto, aí no século XVI, XVII quebra, mas depois no século XIX volta outra vez a ser importante. O que quer dizer que, por exemplo, muitas participações de clérigos religiosos tinham muito a ver com as instruções dadas pelo próprio Vaticano. Esse é um outro aspecto que por vezes não está estudado. Mas aquele padre era muito interessante porque nos apoiou, o grupo. O padre era muito interessante porque estudou isso. Não, a questão é esta. É que na carta encíclica do Papa Pio XII, ele disse: é muito importante pegar nos cantos religiosos populares. E é uma missão vossa organizar isso e instituí-lo. E esse é um outro aspecto que é importante ter em consideração. As melodias desses cantos são muito importantes para a formação do pensamento
de quem canta e da própria população. Isso é dito na carta encíclica. Daí que nós verificamos, por exemplo, no Alentejo, uma grande ligação de muitos padres à organização do canto religioso. Todavia, há uma apropriação, que é a ideia de que tudo o que é canto alentejano tem que ter origem gregoriana. Na verdade, há tantas portas abertas pelos cantos religiosos, quantas portas estão abertas igualmente para os cantos profanos. O que quer dizer que será muito limitativo dizer, não, o canto alentejano vem de um processo que passou pelos monges, os monges piedosos que cantavam. Não é só aí. Passa também por um conjunto de indivíduos que nas tascas, bebendo de copos, também cantavam. Que no trabalho, perante a adversidade do trabalho agrícola, também cantavam. O que quer dizer que não há só uma saída, há mais do que uma saída. E é isso que eu gostaria de vos, mais tarde, chamar, realçar. Na verdade, não há dúvida nenhuma que nos estudos do século passado, o Padre António Marvão, no âmbito da musicologia, salientou esse aspecto, mas ao mesmo tempo temos Fernando Lopes de Graça, Veiga de Oliveira e o próprio Ranita Nazaré, que em 1900 o grupo foi fundado em 68, não é? E em 1962 e 63 ele fez gravações em Pias. Houve um grupo anterior, mas ainda não é do tempo do grupo anterior. Há um período em que o professor Ranita Nazaré, que é vivo, o professor Ranita Nazaré é vivo, vive entre Lisboa e Évora, não é? E ele fez gravações, são imensas gravações de cantos efetuados em Pias. Todavia, infelizmente, essas gravações não estão em Portugal. Essas gravações estão em Paris. Estão na Universidade de Paris 10, é aí que estão essas gravações. E não é fácil aceder a essas gravações, porque isso era um manancial muito interessante. Mas depois temos um conjunto de outros pesquisadores, como o professor Leite Vasconcelos e, claro, Michel Jacomete, que é uma figura incontornável nos registros fonográficos. Lopes de Graça diz que os cantadores cantam a paisagem alentejana, severa mas sublime, no calor do dia ou no silêncio da noite, constitui um cenário profícuo ao soar das vozes, com a sua canção larga, dolente e triste, de uma tristeza nada depressiva, antes nobre e serena, de um colorido sóbrio, de uma linha severa. Ora, é uma constatação que Lopes de Graça nos coloca. Agora, o que é importante agora é retirar um outro aspecto com esta nova perspectiva pós-moderna, que é o seguinte: o que é que o canto polifónico alentejano nos ensina? Uma coisa que nos ensina é a recriar um bom petisquinho, com um bom vinho, podemos ali recriar e damos asas a tudo o que a imaginação permite. Pelo menos permite recriar, permite desanuviar. Mas, se formos ler as estruturas poéticas e as estruturas musicais, há muitos mais significados. Essencialmente, há uma filosofia de vida. Não está tão completa como devia ter sido. Porquê é que não está completa? Houve restrições em algumas letras? São matérias que não foram estudadas. Ou seja, o estudo do canto alentejano está numa fase muito inicial. Falta estudar
aprofundadamente a sua origem. E a sua origem vai muito para além do que está convencionalmente designado. Seria muito pouco considerar o canto alentejano limitado às variações de um canto religioso. Não é possível face à riqueza melódica, técnica, funcional. O canto alentejano está ligado à identidade das pessoas. E a identidade das pessoas, nós guardamos a identidade do período em que vivemos. Não havia no Alentejo uma grande tradição de escrita. Então há uma grande tradição oral. E essas identidades passaram de boca em boca. E muitas dessas canções e letras assim caminharam. Todavia, aqui em Serpa, o conde de Ficalho salientava a importância da presença árabe no linguajar dos pastores. É um facto. Quer dizer que a presença árabe, através da sua linguagem, entrou no nosso léxico e nós verificamos em uma série de ruas que têm indicações de palavras verdadeiramente árabes. E isso vem desde a Reconquista, não é? Até porque, por outro lado, houve vários casamentos entre árabes e portugueses e, como todos sabem, principalmente quem tem família ou que seja imigrante, sabem que depois há trocas culturais quando se casa com pessoas de outras culturas. Uns levam determinados valores, trazem outros e por aí fora. É engraçado porque muita gente esquece que, por exemplo, a nora do poeta de Beja Al-Mutamid, a nora Zaida, casou com o avô do Dom Afonso Henriques. São aspectos que, por exemplo, vêm muitas vezes ocultados da história de Portugal. Não é? Mas, na verdade, não só o avô de Dom Afonso Henriques, que era o Afonso VI de Leão, casou com uma moura. Então aquilo, não só as trocas se fizeram na cama, como também na mesa, como também nos procedimentos e nos seus comportamentos. E daí que se diga, mas pronto, o canto alentejano tem uma componente árabe, não é? Não, é comum dizer-se isso. Como se diz também, a componente religiosa é muito importante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A carta do Papa Pio XII, a música é sacra disciplina, é o nome da carta da encíclica do Papa, ele dizia: os cantos religiosos populares, sendo mais adaptados à índole e aos sentimentos de cada povo em particular, diferem um pouco entre si, conforme o caráter dos povos e a índole particular das nações. E, portanto, ele dizia, temos que incentivar isto, porque isto é uma forma de criar coesão no próprio sentimento da Igreja Católica. Então, há aqui outros aspectos que também participam nos cantos alentejanos e que não têm sido devidamente estudados. Um deles é do trabalho do Alexandre Branco Véforte, que é o maestro do coro de Queluz. É um senhor de origem brasileira, é que fez um trabalho muito interessante, comparou o canto Meu Alentejo Querido com um outro que é, que é um canto religioso sefardita, judeu, que se chama Kedushá. E se nós ouvirmos o som de um e ouvirmos o som do outro, a forma de canto é igual e é semelhante. O que quer dizer que
a forma responsiva do cante alentejano é semelhante à oração judaica em todo o seu diálogo melódico. Foi o que nos demonstrou o Alexandre Branco. E ele escreveu isto numa tese recente, foi um mestrado sobre a história das religiões, e ele abordou esse aspecto. Também um homem de Estremoz que morreu há pouco tempo, que era o António Telmo, um grande filósofo do pensamento português, escreveu um livro que se chamava Gramática Secreta da Língua Portuguesa, e onde ele salienta a ligação fonética de raiz judaica da nossa língua. Então, podemos juntar ao canto gregoriano o elemento árabe e podemos juntar também o elemento sefardita, judaico. Porque o elemento judaico é do século XVI. Enquanto que o elemento árabe é de um período anterior. Se de um período anterior participa no canto, na formação do canto, o que vem a seguir é provável também que participe. E este maestro, o Alexandre Branco Wefford, tem estado a trabalhar sobre isto. O que é interessante é que quem me chamou a atenção para este trabalho, é pena ele não estar agora aí, que foi precisamente o Sérgio de Refaux. O Sérgio de Refaux é amigo do Alexandre Branco, e foi ele que me chamou a atenção para esse aspecto, e eu a seguir fui, dentro das minhas possibilidades, ouvir e ler o que o homem escreveu, e realmente se trata aqui dessa questão. Para mim, o que mais me interessa nesta matéria, na medida em que a minha formação de doutoramento na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris é de base de estudos africanos, foi um estudo da influência africana no canto alentejano. Porque, estranhamente, e agora, nós vamos ter, provavelmente, até no próximo Panteão Nacional, alguém de origem africana, não é? E que dizemos que temos fomos um país descobridor, um país civilizador. Depois há imenso silêncio em relação às questões africanas. E normalmente, quando se fala em relação aos negros, arranja sempre ali uma anedota, não é? Era as anedotas do Samora Machel, depois há as outras, não é? Há sempre uma preocupação. Às vezes pode ser uma manifestação de carinho, mas o que é um facto é que na história de Portugal, tudo o que tem a ver com assuntos africanos passa sempre por uma situação de silêncio. Todavia, eu entendo que o canto alentejano tem uma forte presença e composição de elementos do canto originário da África. É uma matéria que eu coloco como hipótese, é uma matéria que tem mais a ver com a necessidade de pesquisar e comprovar. Não é uma afirmação categórica. Não é uma afirmação categórica. É apenas uma constatação. Vejam, em 1766, portanto, final do século XVIII, princípio do século XIX, no Alentejo havia 5.000 negros. 5.000 negros que tinham vindo pela rota da escravatura. Que mantinham as práticas culturais ancestrais que vinham da África. No reinado de Dom Manuel I esteve cá um senhor alemão,
E o que é que ele constatou? Constatou que na corte de Dom Manuel I havia uma série de africanos que vinham transmitir a sua cultura e ao mesmo tempo o que é que eles iam fazer? E ao mesmo tempo estavam a receber elementos culturais. No Alentejo, no século XVI, 6% total dos habitantes eram negros. Se nós fôssemos fazer um teste de ADN aos que estamos aqui, iríamos encontrar, surpreendentemente, ADNs mais africanos do que caucasianos da Europa Central. Mas não tenham dúvidas nenhuma. Se nós fôssemos fazer um teste de ADN, iríamos dizer, epá, mas você já lá o seu bisavô era não sei o quê, ou o seu trisavô. Essa constatação também está presente no campo. Notem que, por exemplo, a mão de obra era cronicamente insuficiente no Alentejo e os escravos eram empregados, sobretudo nos trabalhos rurais das grandes propriedades, mas estavam também em trabalhos de artesanato e no serviço doméstico. A cidade de Beja era uma das cidades do reino com grande população escrava. O mesmo que acontecia no resto. E o que acontecia era o seguinte: no final dos trabalhos cotidianos, os negros frequentavam tabernas onde se encharcavam em álcool e praticavam rituais vocais que depois levaram para as confrarias dos negros, seguindo os segredos diaspóricos das suas terras de origem. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que os escravos, depois de trabalhar, tinham direito a ir às tabernas e, nas tabernas, depois de beberem álcool, cantavam. E os escravos não podiam entrar nas igrejas. Estava-lhes interdito. Só que depois, mais tarde, é que foi criada o que se chamava a Confraria dos Negros. Portanto, os negros poderiam ser organizados nessas confrarias. Daí que eles a tivessem atribuído até, como não podiam ter santos de cor negra, atribuíam os nomes. Portanto, a Nossa Senhora do Rosário era uma figura de uma santa negra. E o que acontecia era que essa gente praticavam rituais com cantos polifónicos iguais ao que se canta hoje. Os portugueses entraram em contacto com essa gente há muitos anos. Isso está escrito pelo Tinhorão, demonstra a ligação de Portugal, precisamente, às zonas do Senegal, às zonas do Sudão, às zonas da própria Eritreia. Recentemente, verificou-se que, na língua portuguesa, 350 vocábulos de origem quibunda estão presentes. Ora, se estão presentes 350 vocábulos de origem quibunda, que é de Angola, na nossa linguagem portuguesa, obviamente também vão estar os movimentos vocais e a forma de organização do canto. Recentemente, e isso só foi possível agora porque durante o século XX a ciência não se podia preocupar, a ciência tinha que ser universal, não se podia preocupar a gastar dinheiro em matérias de segunda importância, em culturas marginais ou culturas marginalizadas. E só pequenos núcleos se dedicavam a esses estudos mais localizados. Recentemente, o professor Sima Aron, um francês, esteve a fazer pesquisas precisamente na República Centro-Africana, junto aos pigmeus Aka, da África Central. E o que foi extraordinário verificar é que eles cantam em polifonia.
essas gravações estão feitas. Cantam em polifonia. A maneira de fazer música é com melodias sobrepostas. Até então, supunha-se que apenas a civilização ocidental era capaz de produzir tal sofisticação musical. Inimaginável num povo que desconhece a escrita. Ora, a música dos pigmeus não é apenas polifónica, mas em contraponto. Várias vozes, em diversas combinações, porque aprenderam a cantar assim que aprenderam a falar. Eu quero dizer que muitos daqueles bolsistas que passaram e muitos desses escravos tiveram também este tipo de formação que ainda hoje é reminiscente na África Ocidental. Daí que eu, até para sublinhar mais esta importância, eu penso que é bem importante atender que as naus trouxeram escravos, mas para além de trazerem os escravos, trouxeram uma cultura invisível que foi espalhada pelas cidades e pelos campos onde os escravos trabalhavam. E muita dessa cultura está presente no canto alentejano. E o canto alentejano é muito mais do que apenas uma expressão variante do canto gregoriano, uma forma aristocrática de falar, de cantar árabe, mas tem uma componente africana que é muito mais intensa e mais forte porque está ligada ao trabalho e está ligada à terra. E uma das características do canto alentejano foi a ligação intrínseca à terra. E isso pode-se ver não só nas estruturas melódicas, como através das letras do canto. Se nós formos ver as letras do canto, um dos pontos que é extremamente interessante é verificar quais são os pássaros que aparecem nas letras do canto. Não é? Aquele conhecimento que está para além do poema propriamente dito. Eles falam-nos em pombas, em rolas, fazem o inventário da fauna alentejana. E aquilo pode ser um ponto de partida para fazer outro tipo de estudos. Conclusão. O canto alentejano não pode ser só entendido numa perspectiva, como eu já referi aqui várias vezes, apenas de ligação gregoriana ou ligação árabe, e há uma forte componente africana que é necessário estudar e refletir sobre ela. Por outro lado, é necessário que os grupos cada vez mais tenham consciência daquilo que cantam e que seja promovida também a pesquisa nesse sentido. Pronto, eu sintetizo assim, que é para